Pai, continua conosco nesse lugar. Que a Tua palavra, Senhor, seja um divisor de água no coração daqueles que necessitam ouvir e recebem nessa manhã. Se houver alguma vez nossos olhos, venha ser arrancada, tirada através da Tua palavra, Senhor. Para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. Muita coisa, Senhor, o ser humano não entende, não compreende, porque elas são espirituais, porque o Senhor é Espírito, e busca adoradores em espírito e em verdade, aqueles que adoram o Senhor não, porque está tudo bem nas suas vidas, sim, Senhor, mas porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Você pode aplaudir a Ele, né, mais uma vez? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia. O nosso Deus é Senhor sobre os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção. Deus tem ministrado no meu coração. Sobre quando você persevera em servir a Ele. Pastor, estou perdendo muita coisa. Querido, você perde o mundo lá fora e não tem nada a lhe oferecer. Mas você vai ganhar riquezas espirituais por andar com Deus, negar a si mesmo e viver a palavra. Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa, irmão. E tenho tido muitas visões dadas por Deus. E se eu fosse falar muita coisa, você ia dizer assim, o pastor também está assistindo um Poltergeist, pastor? Está vendo coisas assim diferenciadas, amado. Mas deixa eu fazer algo aqui que Deus mandou eu fazer nessa manhã, amém? Nossa irmã Valdir está onde ela? Acenda a luz para mim, hein? Vem cá, aqui em cima, querida. Suba aqui, faz favor. Deixa eu lhe dar uma palavra que Deus mandou dar a você. Sobe aqui. Vem cá, pastora. Escute que Deus vai falar com você nessa manhã. É uma palavra, bota as mãos assim, as mãos suas mãos. Aleluia. Tira sua mão para cá, igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor manda te dizer nessa manhã que o ato que você fez de coração e é sublime diante dele. E ele ouviu o seu clamor e você não morrerá, por quê? Porque ele é o dono da vida, ninguém morre se ele não diz morre, ninguém vive se ele não diz vive. E ele disse para eu falar a você que você vai viver ainda muitos anos e não vai perecer. E a doença que está no seu corpo, que é a circulação, e as coisas que não cicatrizam no seu corpo, vão todas cicatrizar, assim diz o Senhor. Você não foi confundida, nem vai ser envergonhada no meio da multidão. Mas por causa do teu coração, eu mudo a sua história, diz o Senhor nessa noite. Eu libero sobre ela um milagre, Senhor. A cura de todas as enfermidades. E que o Senhor transforme essa maldição em bênção, esse mal em bem. E até a língua dela nessa noite. A tua palavra diz, toda a língua que se levanta em juízo, nós a condenaremos. E eu condeno a língua dela, Senhor. Por muitas vezes que ela falou bobagem, está quebrada. E a palavra de vida é dada a ela nessa manhã. Eu libero o milagre, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Ele já começou a fazer. Quando apareceu o negócio na perna, aí foi profetizado por uma pastora.
ela estava dizendo que tudo que estava descadeando no meu corpo era por causa disso. Aí eu senti, quando eu fui beber uma água, aí eu senti uma dor pegando aqui assim, senti a barriga descendo. E eu senti porque ela desceu. E devido à minha gravidez, eu tinha umas estrias de coçar. Ela virou como se fosse umas veias e cheia de, parecendo que era água. E quando eu deitava, doía. Dessecou. Você pode aplaudir o Senhor? Até as palavras que você não contou nada a ninguém, Deus hoje quebrou. Não foi isso? Não precisa dizer o que você falou. Não foi isso? Foi. Aplauda o Senhor, amém? Aprenda isso. Toda vez que você chegar diante de Deus e for dar alguma palavra para Deus, ou no altar de Deus, ou na casa de Deus, sempre faça de coração. Deus atenta. Hoje o tema da mensagem é: olhe para esse irmão aí, da esquerda e da direita. Se ele tiver com cara de leão, leou, amém. Se não tiver, diga assim: pare de reclamar. Pastor, o que é reclamar, pastor? Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitos vivenciaram na sua vida porque murmuraram, reclamaram, insatisfação. Porque Deus falou e não vi nada, pastor. Deus disse isso e aconteceu o contrário. Verdadeiramente, você acredita que Deus faz? Você confia no que sai do altar? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. O problema é que você quer ver para crer. Deus quer que você vire crente. Creia para ver. O maior problema da igreja não é Deus fazer milagre, que Ele continua fazendo, eu vejo constante, irmão. Pessoas que não podem ter filho entram no escritório, no outro mês está grávido. Pastor, e por que com uns é fácil e outros não, pastor? Querido, tem coisa que é tratamento de Deus. Tem coisa, por causa disso aqui, ó, a língua. A língua. Ah, pastor, mas eu falei, pastor, eu reclamei quando estava chateado mesmo. Tá chateado? Tá nervosinho? Tá nervosinho? Tá mesmo? Quer que Deus faça logo? É interessante que a gente leva um tempo todo errando. Quando a gente conserta, a gente quer ver logo também. Bum! Conte os tempos que você levou errando. Não se engane, não. Deus é um Deus zeloso, cuidadoso, mas Ele faz cumprir a sua palavra. E quando você para de reclamar, você passa a confiar em Deus e sempre, porque bendiga ao Senhor. Em tudo dai graça, nem por tudo, mas em tudo dai graça. Porque você está vivendo, muitas vezes, não está vivendo o auge que você quer, o sonho que você quer realizar. Mas quando você abre sua boca e começa a maldizer, você atrai para você coisas que muitas vezes você nem sonhou que ia chegar na sua vida, por causa da sua boca. Vamos lá. Vamos para Jó capítulo 2, versos 9. Aliás, não, eu quero ler uma série aqui. Jó 1:12, vamos lá. Jó 1:12. E disse o Senhor Deus a Satanás: eis que tudo quanto ele tem na tua mão, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor para ir contra tudo que Jó tinha. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles. 15. E deram sobre ele os saldeus e tomaram, e aos seus servos feriram ao fio das espadas, e só escapei para trazer a notícia. Rapaz, morreu todo mundo no fio da espada, levaram tudo, roubaram tudo, e só um sobrou. 16. Estando ainda falando, veio outro e disse:
Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei, Jó, para trazer essa má notícia. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas desceram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos do Senhor feriram o fio da espada. Só eu escapei para trazer a má notícia. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a má notícia. 20. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou com a face em terra e adorou a Deus. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus tudo o que aconteceu, que foi roubado, que o fogo consumiu, que o vento soprou. Ele não pecou. Eu vejo pessoas com bem menos, uma coisa que saiu errado, uma data que mudou, o dia que chegou, um dinheiro que foi buscar, meu irmão. Você quer ver? Olhe para a face do irmão. Aí você olha assim, pastor, o que é isso, pastor? Querido, em tudo, teve um irmão que disse assim, ele chegou angustiado, disse, pastor, fui buscar o dinheiro e não recebi. Eu vim até para a igreja, eu estou tão nervoso. Eu digo, rapaz, que eu não sei não. Eu digo, não sei, eu sei. Ele, rapaz, isso acontece comigo. E começou a blasfemar, começou a maldizer. E Deus é perito em me usar nesse assunto, irmão. Deus falou assim, diga a ele que ele ia ser roubado, o dinheiro todo iam levar e nada ia ficar a ele. E ainda o diabo queria tragar a vida dele, mas diga a ele que eu livrei ele de morrer. Foi isso, foi, pastor? Se é assim, Jesus me perdoa. Eu digo, você sabe qual é o maior problema? É porque Deus faz coisa por mim e por você que você não sabe o que vai suceder. Você não sabe que vai amanhã, se pertence a Ele. Você não sabe se vai chegar em casa hoje, mas Ele sabe. Você colocou a sua vida na mão dEle, como Senhor, entrega a minha vida, o meu viver, Senhor, toma a direção. Querido, Ele vai tomar a direção e é o melhor para você. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de achar assunto, eu acho assim, eu penso assim. Não ache não, irmão, que eu sempre gosto de falar aqui, crente é azarado. Crente não acha nada. Pare de reclamar. Pare de murmurar contra Deus e a sua palavra. Você cria problema para você mesmo. Querido Jó, querido, você sabe que você perdeu o homem mais rico do Oriente, ficar o homem mais pobre do Oriente? Em questão de dias? Esse homem não abriu a boca maldizendo a Deus. Meu irmão, mas quem estava do lado dele queria que ele amaldiçoasse a Deus. Em Jó capítulo 2, verso 9, vamos lá. Jó 2, 9. Então sua mulher disse a Jó, ainda retens a sua sinceridade, ou, tem tradução que diz a sua integridade, a sua fé diante desse Deus, que deixou tudo isso acontecer com você? Amaldiçoe a Deus e morra, homem. E ele respondeu, você fala como uma insensata, ou, segundo a tradução sua, uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, repita comigo, em tudo isso,
Jó não pecou com seus lábios. Então, nós pecamos com lábios. Querido, ele não deixou nem que a mulher dele influenciasse ele para maldizer o Deus dele. Você já observou quando acontece algo que a gente esperava que não acontece, ou a gente queria estar, fazer e não sucede? Por que Deus não faz, se Ele é todo poderoso? Eu queria. O mal do século é a ansiedade. Hoje você vê as crianças com ansiedade que não sei o quê. Rapaz, se você parar para analisar, as pessoas estão tudo querendo tudo para ontem, irmão. Não é para hoje não, para ontem. Quando eu estou terça-feira aqui, que chega uma pessoa com 3, 4 doenças, eu digo, não, vou orar por uma, depois vou orar por outra. Não, pode orar por tudo. Eu digo, não, oro não. Vem num culto, no dia que quer resolver tudo. Você, não, minha filha, a gente vai orar aqui, não se preocupe não. Por que isso, pastor? Irmão, se você não entender que muitas vezes você vai dizer que vai voltar, como eu vi muita gente não voltou e vai pecar, e o que foi vencido na sua vida volta porque você abre a sua boca e maldiz você mesmo. Jó não pegou com seus lábios. E aí a gente para e diz assim, poxa. Em Tiago 3, capítulo 3, versos 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito diante de Deus. E poderoso para também refrear todo o corpo. Se você aguenta a sua língua na boca, você ganha com Deus. Você sabe por que muita gente se atrapalha com Deus nas revelações, visões que Deus dá? Porque Deus deu a você, não mandou você falar. Deus falou com você, deixou você ver, não disse... a irmã sai correndo, a irmã nem dorme, vai direto para aquela pessoa. Deus disse, a pessoa não tem nada a ver isso aí não. O sábio discerne o tempo e o modo de falar, abrir a boca. Na hora certa, você tem que usar de sabedoria. Senhor, me dá a oportunidade de falar no momento certo que a pessoa precisa ouvir isso. Porque se você falar antes ou depois, não tem efeito nenhum. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos, que sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que o navegador coloque a vontade dele para governar. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Deixa na tela para mim. Preste bem atenção o que é uma língua. O menor membro do nosso corpo, querido, contamina todo o corpo, você fica doente pela língua. Inflama o curso da natureza. A vida e a morte estão no poder da língua. Você sabe por que eu disse a ela aqui, eu quebro as suas palavras, do que ela falou da vida dela? Porque ela tem poder sobre as palavras dela, em nome de Jesus. E aí Deus quebra, para que as palavras que ela falou no momento de tristeza, de angústia, de dor, sofrimento, não venha, nem o diabo pegue e use contra ela. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. O curso da natureza, já viu? A gente estava em cima do monte. E aí começou a fechar o tempo, irmão. Começou a fechar o tempo. Os irmãos, pastor, vamos descer. Eu digo, não vai descer ninguém, a gente vai ficar aqui. Mas vai chover, rapaz, vai chover grosso. Eu digo, não vai chover não, vamos orar. E veja, a equipe de fé, viu, irmão? Vamos agora lá para essa nuvem sair daqui para lá.
Aí eu comecei a orar. Senhor, tira a nuvem daqui, a gente vai ficar aqui, só sai daqui quando executar o que a gente veio fazer aqui. Aí quando eu orei, Deus fez assim, ó, cala a boca aí. Não tinha ninguém orando comigo. Eu disse, aí o pastor deu um ataque meio em cima do monte. Aí quando eu dei um ataque, todo mundo orou, irmão. E foi o fogo de Deus e a nuvem foi para lá de lá. Quem estava no monte, levanta a mão aí nesse dia. Tinho, Lucas, quem mais? Betão lá atrás. Tinha muito mais gente aqui da igreja. Sabe por que isso? Aí vocês dizem assim, por que, pastor? Você tem um poder na sua língua, irmão, para maldizer. A quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar, disse Deus a Abraão, será amaldiçoado. Você tem um poder na língua. Suas palavras têm poder, e você tem que crer nisso. O que está escrito é para você usar. O problema é que você quer falar quando está triste. Você quer falar quando está chateado, revoltado, irritadinho, irritadinha. Fica aí, nada funciona na sua vida. O que funciona é você usar a sua fé a seu favor. Aí, sai do monte, tem um passeio. E aí a irmã liga para mim. O que eu quero contar isso a você? Você tem que entender que há um poder nas suas palavras que você muitas vezes não usa. Pastor, meu netinho quer saber se vai chover. Porque a meteorologia diz que vai cair um temporal. Eu digo, lá onde nós vamos ficar, não vai cair temporal, vai fazer sol. Ligou de novo, meu netinho, pastor, digo, ô irmã, já falei a você, irmão, que lá não vai chover. Então ele vai, que ele quer tomar banho de piscina. Nossa irmã Cristina, ela está aí hoje não, né? Tá? Misericórdia. E para testemunhar, por que o senhor manda o nome da pessoa? Para você saber que eu não estou brincando, nem jogando pedra, barro na parede, não, irmão. Não vai chover. Pegou um ônibus, começou a chover. Aí tem a irmã do meu lado. Aí já é outra irmã. Pastor, o senhor disse que não ia chover. Eu digo, não vai chover lá não, irmão. Não estou vendo um lugar de nuvem branca, estou vendo tudo preto, pastor. E eu disse, todo mundo disse assim, ó, não, lá não vai chover. Um bocado de crente, cheio de fé, tudo da equipe de fé, não levaram roupa de piscina. E tomaram emprestado para tomar banho de piscina. E lá vai a irmã, pastor. Aí quando chegou perto do local, a chuva começou a cair. Pastor. Está chovendo. Eu acho que não sei se está querendo testar a fé do pastor. O pastor está jogando barro na parede. Eu digo, lá não vai chover. Cheguei na hora do café da manhã e disse, estava em cima do monte. E aqui o sol vai sair. Quem estava lá no passeio, levanta a mão aí. Quase a igreja toda, misericórdia. Fez sol ou não fez? Pastor, é porque o senhor é pastor? Não, irmão. É porque há poder nas suas palavras, você não usa. O que você deixa, o que você vê, ouve, sente, dirigir a sua vida. Você sabe por que eu dizia assim, entrava no carro, aí tá eu e Beto. E Beto era de plástico e perguntar, está faltando quanto para o aluguel? Nesse dia, faltava 3 dias para vencer o aluguel. Está faltando quanto? Eu digo, está faltando não, tem quanto, né? Não, tem quanto, pastor, assim? Tem R$280. E o senhor está assim? Eu digo, as carnes estão tremendo por dentro. Mas Deus vai fazer algum milagre, que não tem. Ou Deus faz alguma coisa, vai fechar a igreja. Eu nunca deixei atrasar um dia. Faltando um dia, irmão, o culto, no outro dia ia pagar. O irmão chega, fez, pastor, recebi um milagre. A mulher dele trouxe o dinheiro, eu digo, olha. Irmão, Jesus mandou o dinheiro certo. Tinha um valor, o dinheiro que o irmão deu, completou, digo, glória a Deus. E aí Beto, com seu amor divino, pastor, e aí? Completou. Querido, se bem nós soubéssemos o poder e a autoridade que nós temos no mundo do Espírito, e por isso que quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que crer e fazer menção dela.
e acreditar no que Deus falou, não no que as pessoas falam. O médico vai pensar uma coisa, as pessoas vão falar outra, parente vai dizer outra. Meu irmão, por isso que muitas vezes você, por ter uma fé diferente, você é tomado, o pastor é meio desequilibrado, o pastor é meio doido. Não, querido, uma coisa é você ser dirigido por você mesmo, pelo que você acha, que você pensa, eu aceito, eu concordo. Outra coisa é você, o Espírito Santo te guiar, te ensinar. Em Filipenses 2,14, vamos lá. Diz assim: fazei todas as coisas para Deus sem murmuração e nem contenda, para que saia. Volta para mim o 14, presta atenção, quero que você preste atenção à palavra. Porque a palavra, amado, é que liberta, a palavra que cura. Se você não crê na palavra e não for aprender, tudo na minha vida que eu tirei, que eu era, que eu fazia, que eu errava, pecava contra Deus, através da palavra eu fui me limpando. Eu fazia tanta merda, irmão, mas que comecei a estudar a Bíblia, e quando o pastor pregava, eu sentava na frente e ficava assim, ó, irmão. E quem conversasse comigo tomava uma broca, irmão. Que eu não queria sair, eu queria alimentar, eu queria me fortalecer, eu queria me encher. Aí diga para esse irmão do lado assim: então, não converse não. Se o pastor batia, eu vou lhe bater, viu? Fazer todas as coisas sem murmuração para o Senhor, e nem contenda. Não contenda, não briga, não discute. E olha o que ele diz que acontece quando você faz isso: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro ao mundo. O que? Pastor, astro, sol, lua, mano, estrelas. Brilhar, que a sua luz brilhe, para que você brilhe. Quando você faz para Deus, ó, tudo dentro da igreja, irmão. A única coisa que eu não fiz foi dançar, porque eu não queria dançar. Pastor, o senhor dançando deve ser uma comédia, né? Não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu dava aula, irmão, de lambada. Mas a única coisa que eu não fiz na igreja foi dançar. Porteiro, ixi, segurança. Joga, querido, hoje tem descarga aí. Antigamente era no balde, irmão, no balde. E eu ia pegando, e quando eu via aquelas senhorinhas, irmão, com aquele balde pesado, aí que movia meu coração, ia lá rogar no banheiro. Não. Toda a minha equipe vai jogar embora, todo mundo vai jogar. E todo mundo arrumado. Querido, tudo que você faz para Deus e faz com o coração é louvável diante de Deus. Sem murmuração e sem contenda é que Deus apraz quando você faz. Você já viu uma coisa? Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você fosse babá e quando a criancinha fizesse totô, você fosse limpar, dizer: meu Deus, que sangue é de Jesus, meu pai. Você ia limpar, ia passar perfume, ia se lavar toda. Mas pegue uma mãe dessa aí, qualquer uma que teve filho, e se você perguntar a babá, o menino cagava 4 vezes no dia, mijava 3. Se você perguntar a mãe não sabe, porque a mãe limpava e cuidava por amor. Quando você faz por amor, você não fica cobrando o que você fez, não fica falando o que você fez, você só faz. E faz por amor. E é isso que Deus está dizendo para mim e para vocês: que sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Em uma geração, amada, que tudo tem que dar um aplauso, tudo tem que ter um tapinha nas costas, tudo tem que dizer bem feito. Mas pastor, isso é um incentivo? Tem gente, se você fazer, você estraga o irmão. Cada caso é um caso. Por isso você tem que entender uma coisa, amada. Quando você faz por amor, você não se lembra. Você sabe quantas pessoas chegam até a mim? Pastor, se lembra de mim? Eu digo: você estava lá no hospital comigo, minha mãe, meu tio. Quantos irmãos já viram pessoas falar que o senhor orou pela minha mãe que estava no hospital? O senhor orou pela...
Esse irmão, eu fui lá orar, jejuei, eu orei, Deus disse vai, eu fui, Deus fez. Querido, se eu faço por amor, eu faço por amor. Se eu faço buscando recompensa, querido, quem vai ficar irado sou eu. Você vai fazer o bem, ainda vão falar mal de você, e você vai ficar revoltadinho. Não, meu irmão, continue fazendo. Jesus curou tantos leprosos, só um voltou, e Jesus continuou fazendo. Ou você entende qual é a lei de Deus, a palavra que Deus tem para mim e para você? Volta o versículo lá para mim, querido. Volta o 16, faz favor. Retenda a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Tudo que eu fiz por amor, não por contenda e murmuração, nem para sobressair, mas por amor a Deus. Se você observar, outro dia eu estava pregando dizendo assim, a pessoa nem pergunta como você veio. Você veio de carro, veio andando, veio de pé, veio de Uber. Você vai lá, ora e a pessoa é abençoada. Talvez nem diga você obrigado, mas continue fazendo. Continue fazendo, que quanto mais você faz e muito mais você não espera de ninguém, mais Deus te usa. Mais Deus te usa. Pastor, querido, não faça nada para Deus debaixo de contenda, que Deus não está no negócio, irmão. É melhor você não fazer do que você fazer debaixo de contenda. Porque toda vez que você faz por amor. E uma pessoa que faz por amor, você chega, a pessoa olha para você, dá logo um sorriso, tudo bom? Posso ajudar? E vem cá, resolver aqui. Vem cá que eu vou orar por você. Querido, é uma coisa tão simples. E muitas vezes nós perdemos muito com Deus por causa dessas coisas. Por que questionamos, murmuramos, esperamos que as pessoas façam alguma coisa e esqueçam? Espere que Deus toque, espere que Deus faça. Não espere nada de ninguém. O irmão pode virar as costas e ir embora, nem querer saber de você. Mas existe um Deus que anda com você. E o Deus que anda com você não vai te deixar só, não vai te abandonar, não vai te desprezar. É isso que você tem que entender. Isaías 6, 5 em diante, vamos lá. Preste atenção acerca desses versículos. Então disse eu, isso é Isaías falando, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com um tenaz. E a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. O profeta Isaías vai, rapaz, eu sou um homem de lábios impuros, eu falo tanta besteira pela minha boca, ainda converso com um bocado de gente com os lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. E para que ele não fosse consumido, amado, os olhos dele viram. Não há quem veja Deus e fique vivo. E estava em pecado, ia morrer. E o pecado dele é tirado. Eu quero que você entenda que um rio não pode gerar água doce ou água salgada, ou é doce ou é salgada. Tem gente, amado. Eu conheci pessoas que era crente até o dia de carnaval. Chegava o carnaval, virava, debandava, depois voltava. Pastor, e por que essas pessoas são assim? Na realidade, amado, não se firmam na palavra. Não querem compromisso com Deus nem com a sua palavra. Querem as mãos de Deus, querem os benefícios de Deus, mas não se firmam na palavra de Deus. Tem gente que sabe
que comer comida sacrificada é pecado e fica doente, mesmo assim come, depois nós chamamos o pastor para orar, para Deus revelar que está com comida sacrificada. Aí você assim, meu Deus, já pensou se Deus não revela ao pastor o que está acontecendo? E não é uma pessoa só não, são várias aqui dentro, viu, irmão? Não se engane não. Pastor, estou aqui, eu digo, está aqui, e eu chego lá dizendo assim, ó, Espírito Santo, é isso, é isso. Não, é isso. Mas o senhor é cheio de ousadia. No espírito eu sou, ousado eu não sou não, viu, irmão? Guiado por Deus, irmão, pode vir 10 falando, eu falo a mesma coisa que Deus falou. E não muda a minha palavra. Se foi eu que falei, eu posso mudar a minha palavra, mas o que Deus fala não se muda. Porque Ele não muda. E toda vez que Deus falar com você, preste atenção que Deus fala. Porque quando Deus fala, sabe o que está falando e você não sabe porque está ouvindo. Ou você acha que não testificou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que Deus fala com Salomão e disse: se você me servir como seu pai e não adorar ídolos nem imagem e for fiel a mim, te abençoarei, serei contigo e te guardarei. Já pensou se uma pessoa chega para uma pessoa, filho de Davi, o grande rei Davi, o destruidor dos postes e ídolos do Baal e todas as entidades que existiam naquela época foram destruídas por causa de Davi, queimada ao fogo. Vem uma pessoa e diz assim, ó, não adore ídolos. Já pensou quando, vamos dizer assim, se um profeta chegasse e falasse para ele, ou um sacerdote, ele ia sair assim, ele não sabe o que está falando não, falando besteira. Ele não sabe de quem eu sou filho não. Eu sou filho de Davi, rei Davi, rapaz. Um homem segundo o coração de Deus. Meu pai destruiu tantos ídolos, queimou a fogo. Você vai dizer que eu vou adorar ídolos? Você é louco? E foi aonde ele foi queimar incenso e adorar a Deus. Por que isso? Porque Deus sabe o que está falando e muitas vezes você não sabe o que você fala. Deus veio amanhã e você pode não querer adorar, mas você também pode adorar se você quiser. Cuidado, porque muitas vezes o que você pensa que não tem nada a ver, você abre a internet e fala, não tem nada a ver. Tem nada a ver isso, tem nada a ver. É? Quando a conta chega, você vai ver o que é que tem a ver. É igual o cartão de crédito, vai passando, vai passando, vai passando. Não sou eu não. Eu não comprei isso não sei nem o nome dessa loja. Compra tanto que nem o nome da loja vê, irmão. E depois fica perguntando, você comprou no cartão? Você comprou no cartão? Não, o cartão é seu, como é que ninguém vai comprar? É. Assim acontece na vida de muitos cristãos. Deus, não acontece nada na sua vida se antes Deus avisar você primeiro. Você gosta ou não? Salomão gostando ou não, Deus? Cuidado para você não adorar nem queimar incenso a ídolos. Eu acho que se fosse um profeta, ele dizia assim, eu acho que esse profeta meio... Não, está com um problema comigo. Quando a conta chegar, olha, irmão, o mal para chegar demora. Você está em Deus. Mas quando chega, ele não quer sair, não. Não se engane, não. Ele vai lutar de todas as formas para ficar. E por isso nós temos que ter cuidado muito no que fala. Em Provérbios 21, 23, vamos lá. Olha um versículo bem conhecido. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Você sabe o que significa ficar angustiado, triste, abatido, preocupado, ansioso? Está dizendo, você vai livrar de tudo isso. Se você parar de falar muito. Se você não ficar batendo a sua língua nem a sua boca falando bobagem. Pastor, tem um versículo em Provérbios 13, 3, que diz assim, quem abre muita boca está perturbado. Vamos lá.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Eu acho que a tradução está na ARC. Está perturbado. Quem guarda a sua boca conserva a sua alma, mas quem muito abre os seus lábios tem perturbação. Pastor, então o senhor é perturbado, que o senhor abre tanta boca para falar, pastor? Da palavra não, irmão, a vida dos outros. Quando você abre a sua boca, falar da vida dos outros, falar do que você não deve, se meter no que você não foi chamado, não tem nada a ver com você, e você entra, querido, toda vez que você se mete em problema dos outros, quem sai pior é você. Por quê, pastor? Coré, Datã e Abirão se levantou contra Moisés. Morreu 250 pessoas. Só tinha os 3 que se levantou. Por que morreu 250? Porque se meteram aonde não devia. Querido, deixe cada um. Você já tem os seus erros, os seus pecados, pedir a Deus perdão. Vai se meter em problema dos outros, irmão? Querido, deixe cada um colher o que planta. E quando você faz isso diante de Deus, traz perturbação, irmão, na sua alma, angústia. Por que isso, pastor? Porque muitas vezes você dá ouvido a quem você dá ouvido e o que você fala. E a Bíblia diz assim em Romanos 1,30, não só o que fazem, como o consente. Consentir é aquilo ali, ó. Entra em uma conversa, a má conversação. Não, pastor, eu não falei nada, mas você estava ouvindo e concordando. Você é pior do que a pessoa que fala. 1,32 de Romanos, bota na tela para mim. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também que consente os que fazem. Aí você para e diz assim, mas tem coisa, amado, no mundo espiritual, que você perde de Deus por causa dessas coisas. Coisas que você pensa que é pequeno, mas tem um poder devastador de destruição. Assim como a palavra de cura, de milagre, tem um poder devastador para devastar o mal, tirar a doença, assim mesmo tem um poder quando você entra em má conversações. Não deixe ninguém roubar a sua paz, amado. Você vai ficar angustiado, triste por causa dos outros, não é por causa de você, você nem falou nada, não está nem falando. Querido, ou você entende que Deus contempla o que você fala, por isso que no texto está lá, Jó não pecou contra Deus. Jó não abriu a sua boca. Por quê? Ele podia ter aberto. Tanta coisa ruim acontecendo comigo, pastor. Você perde o favor de Deus quando você abre a boca e murmura, reclama. E sabe qual é o maior problema? Desde o céu. Lá no céu, o diabo começou a reclamar. Nada, só sou aqui um... Olha a posição que Deus colocou ele. Era maestro da orquestra de Deus. Era um adorador. Botava os músculos, todo tipo de... a beleza e formosura. Se você chegasse no céu e dissesse assim, Deus, o que é belo, o que é perfeito, Deus ia dizer assim, vem cá, Lúcifer. Quando você visse Lúcifer, você ia saber o que era perfeito, o que é belo, o que não há defeito. E ele aí começou a reclamar. Não, eu vou botar meu trono lá em cima do dele, não vou ficar aqui embaixo não. Eu não vou ficar no altar dele adorando a ele não. Ele começou a reclamar, irmão. Deus pegou ele e disse, desce. E todos aqueles que estão com você, desce. Um terço caiu na terra. E a Bíblia diz em Apocalipse 12:12, ai da terra e ai do mar, que os demônios caíram lá. Por que isso, pastor? Porque quando você está insatisfeito, Satanás tinha tudo, irmão, mesmo assim não estava satisfeito com o que Deus fez por ele. Parece que Deus sempre está devendo algo, sempre tem que fazer algo. Eu fui chamado para orar para uma menina. Pastor, a menina está entrando depressão. Vai lá, pastor, eu vou lá. Chego lá, conversando com a menina. Tirei os pais, sentei com a menina, tal. Você sabe por que ela estava chorando? Ele estava com depressão? Porque ela tinha um iPhone, era 7, era 8, sei lá. Ela queria um 11. Estava chorando, entrando em depressão. Ninguém me ama. Eu digo, não, Jesus, é hoje. Ela estava se maldizendo, angustiada, triste, trancando no quarto.
porque queria um celular iPhone 11. Querido, você vê, e a palavra se cumpre. Por que a pessoa angustiada? Cuidado com o que você, na sua trajetória da sua vida, enfrente o que enfrentar, em tudo dê glória a Deus. Obrigado, Senhor. A Bíblia diz que Abraão chegou a 100 anos dando glória a Deus e aleluia, debaixo de uma promessa que ia ter um filho. O filho da promessa. E se fortalecia Abraão dando glória a Deus. Imagine, não vai ter filho não, Abraão? Eu vou ter um filho. Deus prometeu. E aí você está pensando que é fora dos descrentes? É no dentro dos crentes. É o que Deus falou o quê? Você anda com quem é descrente, dizendo que é crente, você fica pior do que ele. Querido, eu aprendi uma coisa. Você quer andar com Deus? Quer ter uma vida com Deus? Faça o que apraz o coração de Deus. Não faça o que você acha, que as pessoas pensam. Aproxime, mas Deus, você, quando você vai começar se limpando, tirando tudo que atrapalha, tudo que impede Deus operar de maneira plena e poderosa na sua vida, você que só tem a crescer, irmão. Desde quando eu me converti, irmão, Deus não me deu nada, só me deu uma palavra. Vai. Você vai prosperar, você vai crescer. E eu pensei que no outro mês eu ia estar próspero, irmão. Parece que quanto mais Deus dizia que ia me abençoar, mais o negócio travava. Eu digo, rapaz, aí você fica assim, ó. Será que aquela irmã foi usada pelo Deus? Não foi o diabo. Levanta a mão quem já viu, já sentiu isso, falou isso dentro de você. Seja sincero. Oxe, é quase todo mundo. O que é isso, pastor? Querida, é Bíblia. Eu nunca vou esquecer de José. Você vai ser governador. Pô, mesmo? Vai sua mãe e seus irmãos, mas tudo desprostar você. Quebraram José na porrada, meteram dentro de um buraco, irmão. Venderam como escravo. Levou anos na casa de Potifar. Lá ele aprendeu a escrever e ler egípcio. E era escravo. Foi para a masmorra. Aprendeu a trabalhar com abundância. E foi para a masmorra trabalhar na escassez. E Deus, quando levantou ele, agora você está pronto para ser governador. Não tem na Bíblia, eu já li várias vezes a vida de José. Você não vê José se maldizendo. Nem maldizendo Deus, Deus me abandonou, Deus não é comigo. Eu sou que eu não sei o quê, por quê? Querido, onde Deus vai te colocar? Em lugares altos. Se Deus não provar você num pouco, Ele no muito não vai te colocar. Se você não for fiel num pouco, no que Ele manda você ser e fazer para Ele, como é que Ele vai te colocar em lugar grande? Se uma palavra te abate, com uma conversação, faz você retroceder, parar de orar, ficar revoltado. Imagine quando vem perseguição, como você vê, liga até a internet, um pregador pregando e o pessoal soltando o martelo em cima do pregador. Você vai desistir, irmão. Deus me abandonou, Deus não é comigo. Não, Deus é com você. Deus é comigo, com você, meu irmão. E quando você entende isso, você não desiste, não. Eu não sei porquê, mas continuo. Mas está doendo, mas continuo crendo. Mas dá vontade de desistir? Dá, mas continuo andando. Mas rapaz, é melhor voltar. Eu acho que deve fazer isso. Continua andando para o alvo. A palavra que eu recebi, eu sei que ela não volta vazia. Quem te deu a palavra não foi homens. Você fica muito preocupado com as promessas que Deus te deu. Usou pessoas falar com você. Mas a promessa não está na mão daquele que falou com você. Deus vai fazer, Deus vai te dar, você vai chegar, Deus vai te levantar. Está na mão dele que prometeu a você. Na hora que ele quiser lhe dar, ele lhe dá, irmão. Está pronto? Não queira ser igual a Pedro, estou pronto. Deus disse, você não está pronto nada. Não, estou pronto, já sei pregar, já sei falar, eu fui, o Senhor mandou os 12, eu fui, o Senhor mandou os 70, eu fui, eu comecei a pregar, falava, e tirei até moeda da boca de peixe. Eu vi coisas sobrenaturais, Jesus. Você não está pronto. E tome a questionar. Ou você aprende que quando você está pronto, é Deus que te levanta. Quando você está pronto,
Pô, pastor, é difícil se aprontar. Mas não é pronto na visão de ser humano, não, irmão. Não é pronto, não. Não. É na visão de Deus. É esse. Você sabe por quê? Quando o Samuel foi na casa de Jessé, tinha muitos filhos altos, fortes, belos, homens de guerra, já era capitão. E Deus fez assim: não é esse não. Nenhum desses. Foi buscar um menino lá nas planícies, cuidando das ovelhas. É esse que eu vou levantar. Do nada. Esse será rei. Por isso que a promessa quem faz a você não é homens, é Deus. Quem vai realizar a promessa em você não é homem, é Deus. Quando você continua firme no que Deus mandou. Agora tenha muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fica proferindo. Porque Deus ouve o que você não ouve. E Deus sabe o que você não sabe. O que significa isso, pastor? Números 14, versos 2. Vamos lá. Preste atenção. Números, capítulo 14, versos 2 em diante. Preste atenção. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, que eram os líderes, levantados por Deus para levar o povo à terra prometida. E toda a congregação disse: se morramos na terra do Egito, se morrêssemos nesse deserto. Bota a tradução NVI aí para mim, por favor. Aí mesmo. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para não deixar cair a espada. As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria... Volta para mim, bote do início, bote do 2. Todos os israelitas se queixaram de Moisés ou murmuraram de Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivesse morrido no Egito ou neste deserto. Deixa na tela para mim. Olha o que eles falam para Deus. Veja, quando você reclama, você murmura do que Deus já fez na sua vida, na sua família. Deus tirou o povo de Israel com mão forte do Egito, fez sinais, prodígios e maravilha, e muitos crentes aqui vivem sinais e maravilha de Deus. Você sabe o que é o maior problema do cristão? E até há 3.000 anos atrás, quando Moisés escreve os Pentateucos, deixa eu explicar uma coisa para você. O problema é quando Deus começa a fazer na sua vida e você pensa que Deus vai fazer da mesma maneira toda vez. Quando você prova e conhece, sabe que Ele é poderoso e Ele faz, com você o que é mais pesado. Com você vai chegar uma pessoa nova aqui, e o que eu fico pasmo, você sabe o quê? As pessoas que chegam novas aqui terça-feira, recebem palavra de Deus, e Deus fala a vida. E ela diz: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Por quê? Aí está o crente na igreja e Deus não fala com ele. Por que Deus não fala com ele, pastor? Está na igreja, é porque você está se achando. Mas Deus não achou você, não. Você se acha. Porque quanto mais, amado, aprenda isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você conhecer de Deus, mais o seu quião é mais pesado. A pessoa não vai querer vir no... Deus vai dar uma palavra, ela está lá atrás, não vai vir. E Deus vai mandar chamar. É aquela de lá, pastor. Terça-feira mesmo, eu trouxe uma palavra. Jackson veio e disse: aquela de lá, assim, assim, assim. Eu digo: vem cá. Eu ia chamar só, irmão. Veio e Deus falou tudo, e ela confirmou tudo que foi falado. Por que isso, pastor? Porque a pessoa não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, não teve nunca experiência com Deus. Mas você? Eu e você? Eu e você, Deus cobra muito mais, irmão. A sua fé tem que ser mais dinâmica, mais... aquela coisa sem dúvida. Pastor, mas bate. Aí o povo... Deus tira o povo do Egito, mão poderosa. Rapaz, você lê a Bíblia, diz assim, ó. Está Deus na sua essência, abrindo o mar vermelho. De dia, uma nuvem para fazer uma sombra. De noite,
uma tocha de fogo para aquecer, com a maná do céu cai, água sai da rocha, e mesmo assim, Deus está fazendo tudo. Quando eles chegam na terra prometida, Deus mata os inimigos, agora eles têm que lutar pelo que Ele quer. E vem cá, Deus não vai matar os inimigos que estão na terra, não, a gente vai pegar a espada e vai lutar. Não quero orar, não. Eu não quero jejuar, não. Eu não quero abrir jejum para orar pelo propósito de alguma coisa, não. Eu quero crer, eu sei que Deus vai fazer. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar o irmão, vai usar outro, vai usar a pastora, vai usar a Fred, vai usar... Ei! Deus quer usar você. É dano que se recebe. Muitas vezes você vem para receber e você não recebe, porque você é para dar e não é para receber. Vamos lá. É melhor morrer nesse deserto ou ter morrido no Egito que vir para cá, esse deserto que Deus está trazendo a gente. Vamos lá. 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jofiné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e dará ela a nós. Apenas não se rebele contra o Senhor, nem tenha medo do povo dessa terra, porque nós devoraremos eles como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo, Israel. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejar. Líder é uma benção, né, irmão? O cara está no deserto. Vamos apedrejar o líder, que o errado é o líder. Já pensou, Moisés podia dizer assim: Deus, eu estava lá, cuidando das minhas ovelhas, o Senhor veio me chamar para uma grande missão, agora me encontra aqui, estou querendo me apedrejar, Deus. Você está pensando que Deus abandona, né? A glória do... Volta, deixa lá, irmão. Que eu não li ainda o versículo todo. Mesmo assim, a comunidade toda falou apedrejá-los. Então a glória do Senhor, a nuvem do Senhor desceu, apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés, e quando apareceu, estava todo mundo com a pedra na mão, começou a largar as pedras assim, ó. Rapaz, Deus chegou aí, você é maluco. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará como desprezo? Até quando recusará crer em mim, confiar em mim, na minha palavra, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Deus ficou indignado, irmão, porque tinha 12, 2 acreditaram e 10 não acreditaram. Aí você podia dizer: 10 vence para 2, Deus estava no 2, não estava no 10, irmão. A voz do povo é a voz de Deus. Não, irmão, a voz do povo é do povo mesmo, a voz de Deus é a voz de Deus, viu? Por quê, pastor? O povo dizia: solta Barrabás, crucifica Jesus. Não era a voz de Deus, não, irmão. Mas só que Deus ficou indignado. E por 3 vezes Moisés se pôs a Deus falando com Deus. O povo murmurava e ele intercedia. O povo fazia as merdas e ele ia na frente: não, Senhor, o Senhor não vai matar, o Senhor não vai destruir, não vai morrer. Miriam meteu o pau nele, ele: não, Senhor. Ela: não, Senhor. Rapaz, Deus, quando você lê esse texto, parece que Deus estava com o coração querendo matar, e Moisés com o coração tão bondoso, irmão. Porque Deus sabe quem vai mudar e quem não vai mudar, irmão. Você vai dar uma chance, vai dar 2, vai dar 3, a pessoa não muda. E é por isso que muitas vezes Deus corta. Entendeu? Deus sabe amanhã e você não sabe. E está Moisés lá, 3 vezes para a mão de Deus, irado, querendo matar.
E quando você lê na Bíblia, está assim, ó. E Deus disse: saia da frente que eu vou matar. E quem falou isso não foi o diabo, não, irmão. Foi Deus falando com Moisés. Moisés disse: o senhor não vai passar aqui, não. Se o senhor vai... E ele diz a Deus assim, ó: se o senhor vai matar, arrisque meu nome também. Também não quero participar disso, não. As nações vão dizer que o senhor trouxe para o deserto, que não tinha cemitério no Egito para enterrar, matou no deserto. Deus respira fundo. Por 3 vezes você me parou. Mas de agora em diante, olha o que Deus fala. 26, vamos lá. Versículo 26 agora. Pula aí, faz favor. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que vocês me pediram. Foi o que eles pediram lá? Que era melhor morrer, ter morrido no Egito ou ter morrido no deserto. Deus disse: eu vou fazer. O que você não falou que é morrer? Vai morrer todo mundo no deserto. Como eu vi vocês falarem assim, eu vou fazer. Caíram nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que eu prometi. Com a mão levantada, jurei dar-lhe a habitação a você, a terra prometida a vocês, exceto Caleb, filho de Jofiné, e Josué, filho de Nun. Esses entrarão na minha terra. Todos aqueles que estavam com idade e duvidaram, não acreditaram. Querido, quando você tem experiências reais e sobrenaturais com Deus, quando você vê que Deus cura, Deus faz milagre, e você na realidade não conserta o que está errado, não olha para nem de você e diz assim: poxa, você tem que mudar. Poxa, quando você quer procurar defeito nas pessoas, procure em você mesmo. Conserte o que está de você. Você não vai dar conta de ninguém, irmão. Você vai pregar, a função sua é pregar. A função do pastor é ensinar e pregar. Se a pessoa vai obedecer, não, é ela que vai decidir. Se ela vai querer o melhor de Deus, então a Bíblia diz assim: a severidade de Deus e a bondade de Deus. É você que escolhe. Deus não vai escolher por você. Severidade, bota esse versículo para mim. A bondade e a severidade de Deus. Os levitas aqui em cima, querido. Preste atenção. Olha o que Paulo escreve a carta aos Romanos. Considerar, ele diz assim, ó, considere isso que eu estou falando a vocês. Preste bem atenção, ele diz assim, observe isso que eu estou falando para vocês. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneçam na bondade dele. Caso contrário, vocês também serão cortados. Deixa na tela. Por que Deus está dizendo eu tenho uma bondade e tenho uma severidade? O que é que você escolhe? Amado, deixa eu explicar uma coisa para você. Muitas vezes você fala: pastor, eu quero ser usado poderosamente, eu quero, pastor, ser um instrumento na mão de Deus, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero botar a mão, curar enfermo, profetizar, eu quero, pastor, eu quero ser usado poderosamente. Se você não consegue nem um menor membro do seu corpo, você não consegue controlar, como é que você vai controlar as coisas que virão espiritualmente falando? Você sabe que muitos pulam, gritam, rodam, que dá rabo de arraia, e, ai meu Deus, aleluia! Porque sente um negócio dentro de si, meu irmão, não tem como. Você está assim, ó, quem está acostumado, torna-se fácil, mas quem não está, meu irmão, a pessoa fica assim: meu Deus, não sei se eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou subindo aqui, subindo não sei para onde, mas estou sentindo um negócio aqui. Porque quando você sente a presença de Deus inundar a sua alma, você se sente grande. Mas quando você começa a ter uma maturidade, você aprende com Tiago: apto no ouvir, tardio no falar, e quando falar, fala com sabedoria.
Muita coisa na sua vida, muitos problemas, não é por causa do diabo, não. Por causa de você falar, reclamar, murmurar, falar coisas que não deve. Quando você entra nesse âmbito, você perde a graça. Pastor, a graça é a presença, irmão. Se andar na graça, é andar com Jesus. É um favor não merecido. Rapaz, pastor, mas Paulo disse, Jesus disse, minha graça te basta, e Paulo estava doente. É. A graça de Deus estava em Paulo, não se soberbecer, não se achar grande nem melhor do que ninguém, porque ele escrevia, porque ele era usado por Deus. Quanto mais você é humilde, mais é apto no ouvir, tardio no falar, mais Deus te usa. Quando você tem sabedoria para falar, você sabe que muitas pessoas que foram ser usadas por Deus teve briga dentro de igreja? Não foi porque o que Deus falou, foi porque como uma pessoa falou? Que não foi suado bem nos ouvidos das pessoas? Aprenda isso. A vida e a morte estão no poder da sua língua. Eu fiz uma pregação, talvez eu até pregue ela e bote uma cereja no bolo. A língua fala, o corpo paga. Toda vez que a sua língua fala, o seu corpo paga. Por que isso, pastor? Porque Deus quer mostrar para mim e para você. Porque quando você fala e age e toma atitude errônea, só quem paga é você. Deus usou umas 5 pessoas dentro da igreja para falar comigo. E disse assim: vai descansar. Você sabe quantos anos eu trabalho e nunca tirei férias na minha vida? Mais de 30 anos de joalheria e nunca tirei férias. E saía da joalheria direto para a igreja, saía lá meia-noite, 1 hora da manhã. Domingo, sábado e domingo eu estava em mutirão, que eu não trabalhava. Mutirão suspendendo casa, parede dos outros, dos irmãos. Domingo fazia um mutirão até 1 hora, 2 horas. Chegava em casa, tomava banho, almoçava, voltava o culto. Chegava às 5 horas no culto. A gente chegava primeiro. E Deus apareceu e os outros, umas 5 pessoas dizendo assim: vai descansar. Eu digo: não, dormi aqui, estou descansado. Vai o pastor lá bater massa de cimento. E tome a massa, o pedreiro dizendo: você sabe traçar massa. Eu aí, o pedreiro doido que o pastor traçasse a massa mesmo toda. Vai o pastor jogando o cimento mais a areia. Vá, misturei, fiz a massa. Hoje tinha que pilar o negócio todo lá de concreto. Quando eu levantei, irmão, o pedreiro fez: ai meu braço. Digo: dei. Aí eu peguei o peso e tome no chão, pilando. Na terceira e na quarta eu senti um rasgo. Eu digo, aí o irmão fez: peraí, pastor. Oxe, rasgou por dentro, irmão. Eu fui orar de madrugada: Senhor, eu sei que Tu és Deus. Eu já vi o Senhor fazer isso aí. Esse não vai ser o primeiro que o Senhor vai curar, nem vai ser o último. O Senhor vai me curar, não vou precisar nem ir lá no médico. Deus disse: não, você vai, eu falei. E isso eu lhe ensinei. Toda vez que eu falo e a pessoa não obedece, ela vai cumprir-se o que eu te... e vai fazer cirurgia. Eu digo, muitas vezes eu estava pensando que sabia o que estava falando. Deus sabia o que estava falando. Deus sai na frente. Muitas vezes quer ser entendido. Você, não, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou falando. E você não é, irmão. Nem eu, nem você. Um dia o irmão estava falando: pastor, não sei o que. Eu digo: olha, toda vez que você for trabalhar, murmurando, falando do seu trabalho, você não vai prosperar para lugar nenhum. Vai trabalhar murmurando, irmão? Como é que você quer que Deus te abençoe? Por isso, quando eu digo a você aqui, ó, nunca faça nada na obra de Deus de cara feia murmurando, que Deus não vai com você. É melhor você não fazer e ficar de bem com Deus do que você fazer ou fazer. Mas quando você bota o seu coração para fazer, você dá o seu melhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.